Bom, vou falar um pouquinho de economia, tá? Eu não quero politizar ela, tá? Nem discutir se presidente A ou B tá certo, mas vamos falar um pouquinho de economia. Eu tenho visto muita gente falar que o governo resolve, o governo tem que imprimir dinheiro, o governo tem que resolver empresário, o governo tem que resolver... O governo não resolve nada, o governo não produz nada, o governo só tira dinheiro do contribuinte via imposto. É só isso que o governo faz. Então quem vai resolver é o nosso dinheiro. Como é que o governo se rentabiliza? Como é que ele emite dinheiro? Ele lança título do tesouro. Ele vai lá, lança título para alguns anos, 2020, 2030, 2050, e paga um preço para isso, paga uns juros para isso. O investidor daqui ou de qualquer lugar do mundo compra o título se ele confiar no governo, né? Hoje, o governo já deve perde 80% do PIB, ou seja, a gente deve quase tudo que a gente produz. Como é que o governo faz? Ele vai rolando a dívida, ele troca o empréstimo pelo outro, vamos dizer assim. Ele pega um título que vence amanhã e ele paga emitindo um título que vai vencer em 2030, que alguém vai comprar. O que acontece no caso do não ter comprador para o título? O governo vai ter que pagar, e o governo não tem dinheiro para pagar. A gente tem hoje mais ou menos 300 bilhões em reserva. Não dá para muito tempo, não dá para quase nada, perto do tsunami que pode vir aí com a economia. Então, se a gente emite muito título, a gente fica devendo mais do que a gente produz. Se a gente fica devendo mais do que a gente produz, ainda mais com a economia diminuindo, ninguém vai querer comprar, por falta de confiança. Não adianta criticar o governo, você também não faria isso. Você também não compraria alguma coisa de alguém que deve mais do que pode. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu na Grécia alguns anos atrás. O governo quebra, não tem dinheiro para pagar aposentado, não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para pagar policial, não tem dinheiro para pagar o serviço de lixo. Sem isso, a gente vive um caos sanitário, sem serviço de lixo, a gente vive um caos na violência, ainda maior do que a gente já vive em algumas cidades, porque o policial vai entrar em greve, não vai receber. A gente vive um caos de educação, sem professor para receber salário, a gente vive um caos generalizado. E aí o país precisa fazer medidas duras, como a Grécia fez, como a Espanha fez, cortar a aposentadoria pela metade, acabar com o sistema de saúde, enfim, medidas muito duras. Então não tem solução simplória para problemas grandes. A economia é uma engrenagem, a gente gostando ou não. Não é uma disputa entre saúde, eu quero ficar em casa porque eu prezo pela saúde das pessoas, pela vida das pessoas, e quem não preza é malvadão. Não, é uma briga entre saúde e saúde, entre vida e vida. Vai morrer gente de todos os lados, seja com quarentena, seja sem quarentena, seja com a economia funcionando ou sem a economia funcionando. O que os governantes têm que pensar é em onde vai morrer menos gente. Essa é a balança difícil de pensar. Essa é a balança que eu acho que os governantes não estão preparados para pensar. E aí vem gente com soluções ainda mais simples, né? Taxa grande fortuna, toma dinheiro do banco, enfim. Isso não funcionou em lugar nenhum do mundo, né? Hoje você abre uma conta em qualquer lugar do mundo em 2 minutos e manda seu dinheiro para outro lugar. Então as grandes fortunas fizeram isso. O exemplo da França, que teve que mudar a lei. As próprias pessoas que defendiam a taxação de grandes fortunas, quando a lei foi aprovada lá, migraram para outro país. Então ninguém é bobo, então não faz sentido. A gente também não tem tantas grandes fortunas no Brasil, isso não daria, segundo algumas estimativas, para cobrir nem o pacote que foi anunciado ontem de 40 bilhões. Para salvar por 2 meses só, não resolveria nada. Então não tem solução simples. Qualquer um que tenta colocar uma solução simples está reduzindo o problema a algo que não existe, né? Ele é muito maior do que isso. É a falta de entendimento sobre o mínimo de economia. Minha visão, que eu acho que os governos deveriam deixar as economias girarem. Uma quarentena num período para achatar a curva, perfeito, isso tem que ser feito. Mas enquanto essa quarentena estivesse acontecendo, os governos deveriam ter pego todos esses perto de 50 trilhões que foram colocados na economia e convocado todo mundo, o exército, reservista, para construir leito, hospital de guerra e as empresas e indústrias para produzir respirador. Porque só assim você consegue tratar quem vai precisar de tratamento. Todo mundo vai ter que ter contato com ele, todo mundo vai ter que ter para poder passar uma epidemia. É assim que os especialistas da saúde dizem. Alguns falam em 50%, outros em 80% da população tem que ter contato com o vírus, contágio, para criar uma imunidade numa sociedade. Então não adianta a gente ficar em casa trancado e para a rua, basta ter uma pessoa, 2 contaminadas e o ciclo vai voltar. Está acontecendo assim na China. Então os governos deveriam estar aproveitando esse tempo de quarentena para isso, para produzir o que vai precisar para tratar as pessoas que vão ter contato com o vírus, né? E como eu falei no começo, a intenção não é politizar. Eu acho que as dificuldades estão em todos os países do mundo, né? Nenhum governante está sabendo como lidar com os casos.
e com essa situação. E também não tem respostas, dizer que caminho A ou B é uma solução nunca vivida e ninguém sabe o caminho exato para isso. Não sou da área da saúde, eu não sou da área da economia, e mesmo os profissionais dessas áreas divergem quanto aos melhores caminhos, né? Apesar da mídia só divulgar um caminho, que a área da saúde diz isso, a OMS, existem vários pensadores da área que dizem diferente, assim como vários economistas divergem sobre a solução para a economia. É muito simples para mim. Eu moro numa boa casa, tenho uma situação minimamente razoável, tenho minha família aqui, mas essa situação não é igual para 90% do Brasil, né? Esse vírus não chegou na África com força, por exemplo, ou em países mais pobres. Então, eu não estou falando aqui por mim. Eu posso ficar em casa, eu posso tocar minhas coisas de casa. Já estou em casa, já estava em casa antes disso tudo acontecer, por conta de duas pessoas da minha família, minha filha e a avó da minha esposa, que são do grupo de risco. Mas digo que como é que uma comunidade como a Rocinha, que tem 80%, tem mais gente do que 80% dos municípios do Brasil, vai conseguir conter um vírus se não tem água, não tem esgoto, se as pessoas estão numa densidade muito maior do que num bairro como eu moro, por exemplo. Esse vírus vai propagar, não tem o que fazer. Mesmo as pessoas estando em casa, ele vai propagar. E as pessoas não têm onde estocar comida, não têm onde guardar nada e tal, vão ter que ir para a rua. Então, por isso que eu digo que precisa ter lugar e equipamento para tratar essas pessoas. Não adianta tentar resolver escondendo gente. Isso vai pegar e vai acontecer, e quando acontecer, só o que vai resolver é ter uma forma de tratamento, de tentar salvar a vida dessas pessoas, né? Então, acho que é um desafio bem grande para os governantes, que a gente cobre dos nossos eleitos aí, que não façam política nessa hora, né? Que não fiquem fazendo populismo, que não fiquem tentando pensar em eleição desse ano ou eleição presidencial 2022, que tratem o assunto de forma séria, né? Tratem o assunto como ele tem que ser tratado, porque não é uma disputa entre saúde e economia, é uma disputa entre se vai morrer mais gente de um lado ou se vai morrer mais gente do outro, e quando essas mortes vão acontecer.